Boa tarde, galera. Boa tarde, minha rede. Um dia depois do Dia da Mulher. Tô até falhando aqui na emoção. E nós vamos falar de diversidade e principalmente inclusão, né? Então eu tô esperando aqui a Juliana Kaiser, que vai entrar através da consultoria dela, que chama Trilhas de Impacto, consultoria em diversidade. E a gente vai conversar então um pouquinho como é que a gente trabalha esse tema, por que fazer alguma coisa com relação à diversidade dentro das empresas, né? Que diferença isso faz? Eu vou trazer alguns dados, a Ju entrou e não, ela vai se apresentar aqui para vocês primeiro. Olha, da Amazônia, que legal! Que legal! Eu tenho muita gente aqui que é de São Paulo. Oi, Ju! Ei, Dani, tudo bom? Seja bem-vinda, sua corredora. Obrigada, muito obrigada. Só no Que bom estar corre, aqui com mulher. vocês. Que bom e é prazer. Opa, agora olha isso, né? Aquele momento que você mexe no suporte para ver o volume e o celular resolve pular da mão. Ju, eu É já paguei isso. tanto mico aqui com isso, você não tem ideia. Tá tudo Loucura, gravado, os micos. loucura. Meus Bom, micos mas que gravados. bom que a gente está aqui. Estou super feliz com o convite. Obrigada, Dani. Que bom estar com a rede de sustentabilidade, pensando diversidade. Que incrível. E estou à disposição para a gente bater esse papo. Vamos lá, acho que a gente tem bastante conversa, né? Bastante coisa. Sim, abaixa só um pouquinho a câmera, Ju, para você ficar mais centrada e fica essas letrinhas aqui. Aí, melhor. Ah, bem, obrigada. Você já é Instagrammer. Grab. Bom, eu quero que você conte um pouco, porque você faz muita coisa, então acho que as pessoas precisam te conhecer, né? Eu Não. fiquei, eu fiquei muito impactada com aquele dia que você me convidou para participar do workshop. Então, eu acho que as pessoas precisam te conhecer aqui também, depois te seguir, te contratar e tudo mais, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, Dani. Bem, eu sou profissional da área de responsabilidade social. Eu sou professora convidada da UFRJ, do MBA, da área de responsabilidade social. E agora estou apoiando a PUC, a Escola de Negócios da PUC Rio, a montar o primeiro curso deles sobre diversidade em organizações. Então, a minha trilha começa na área da educação. Muitos anos atrás, eu venho construindo um caminho na área de responsabilidade social, fazendo muito trânsito entre empresas e projetos sociais, especialmente vinculados à questão da extrema pobreza. E nessa perspectiva de extrema pobreza, não por acaso, quando a gente vai olhar para os indicadores sociais dentro das organizações, dentro das grandes corporações, a gente percebe que os perfis são exatamente os mesmos, especialmente o perfil socioeconômico, que no Brasil quer dizer o perfil racial também. A questão racial está diretamente atrelada à questão do perfil socioeconômico. E também por essa razão eu comecei a trabalhar com a questão da diversidade, começando pela diversidade racial, e hoje eu trabalho para uma consultoria, enfim, chamada Impulso Beta, onde eu trabalho com todos os pilares, e na trilha de impacto, que é efetivamente a minha consultoria, a gente trabalha especialmente com o investimento social privado, fazendo diagnóstico de território, analisando um pouco quais são as demandas, vendo a estratégia das empresas, e também com diversidade sob o ponto de vista racial. É o que a gente faz. Certo. Tudo que você falou está muito ligado a um universo de empresas maiores, né, Ju? De empresas que têm mais recursos, departamentos, investimento social, enfim, tem uma verba separada ou se utiliza é, de políticas, né, de investimento, enfim. A gente, vamos fazer um recorte para a gente trazer isso para um universo de empresas menores, que eu acho que é o que eu estou criando mais para esse público, que é uma mentoria coletiva, justamente para dar acesso a empresas que têm menos recursos, porque elas são, em número, a maioria, e elas têm também uma representatividade muito grande na economia do país e principalmente na contratação, né?
Então, a gente vai discutir um pouquinho isso aqui, com todo esse seu conhecimento. Acho que tem muita coisa que a gente pode aprender nessas empresas maiores, porque, no fundo, também, quando a gente olha para dentro dessas empresas, elas funcionam um pouco como... tem departamentos, são muito né, departamentalizadas, assim. E aí a gente pode fazer esses recortes, né? Eu acho. Primeiro eu queria te falar uma coisa que ontem me veio muito assim, queria te falar. A gente está trocando ideia há algum tempo, né? Mas ontem eu senti aquele cansaço, sabe? Do ativista. Sabe o cansaço do ativista? Né? Do Dia da Mulher. E você tem que ficar explicando que o Dia da Mulher não é uma data comercial para você ficar ganhando florzinha e tal. Ontem eu senti muito isso, mas queria compartilhar com você que eu resolvi fazer algo diferente, né, do que eu vinha fazendo nesses últimos anos, e eu tinha uma vontade muito grande de estar trazendo homens para conversa sobre esse Dia da Mulher, sobre machismo, sobre feminismo, enfim, tudo que gira em torno, né? E aí eu gastei um tempão ontem respondendo todo mundo que me mandou parabéns por eu ser uma mulher e por mulheres serem maravilhosas. Assim, né? Tipo, aí eu gastei esse tempão explicando, olha, não é bem isso, você está enganado, etc, etc. E eu fiquei muito feliz no final do dia, porque eu consegui fazer uma conversa com um homem que tem uma rede boa, assim, e ele conversa com muita gente, tem, né, um impacto interessante ali na comunidade dele. E eu vi que ele fez a lição de casa, assim, sabe? Ele deu aquele primeiro passo. A gente, né, eu conversei, expliquei para ele por que aquela mensagem que ele postou não era legal, né, e tal, aquela mensagenzinha padrão, tipo entregar rosa. E eu sei que ele foi pesquisar, né, por que surgiu o Dia da Mulher, ele foi pesquisar um pouco das coisas que eu falei para ele. E no final do dia, eu fiz um convite lá no meu perfil pessoal, que foi onde começou o Sustenta o Quê, na verdade. E é onde eu acho que estão os homens que ainda não entendem dessa conversa, né? Porque quem segue o Sustenta o Quê está sendo todos os dias questionado sobre muita coisa. E lá no meu perfil pessoal tem um monte de gente que não tá nem aí para o Sustenta o Quê, certo? Aí eu fiz um convite lá para uma conversa, uma live na sexta-feira, tipo um happy hour, como se a gente estivesse sentando e conversando numa mesa de bar, assim. E 2 homens se voluntariaram para vir conversar sobre o tema. E esse é um desejo que eu tinha muito, né? Nós precisamos conversar com os homens sobre as questões do patriarcado e do feminismo, porque as mulheres estão morrendo por conta dos homens que as matam, né? Assim, machismo, quem inventou machismo não fomos nós, né? Aquela conversa. Então, eu queria compartilhar, assim, que foi um esforço, mas eu fui dormir feliz, assim, porque... Sabe quando você percebe que o primeiro passo foi dado? Sim. Essa semana passada eu fiz uma conversa, uma reunião com mulheres, por conta do Dia Internacional da Mulher, pensando em ações que efetivamente falassem de igualdade de gênero, e eu fiquei muito tocada, porque uma das pessoas que estava nessa conversa era a juíza Andréa Pachá, e ela estava falando sobre a questão de gênero dentro do judiciário e como bateu efetivamente para as juízas, para as magistradas, com o assassinato da juíza Viviane em dezembro. Porque ela conhecia, ela trabalhava com essa questão, ela conhecia bem a Lei Maria da Penha e nem por isso ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo, ela conseguiu lidar com essa questão. E eu fiquei tão impactada, né, porque ela é uma das mulheres que está levando para o judiciário essa questão de uma forma muito assim, contundente, né, de chamar à tona, de promover equidade, de pensar a questão da garantia de direitos, da proteção, sim, para essa mulher que é magistrada. E foi muito forte, sabe? Eu acho, quando você fala desse cansaço, e aí se a gente for pensar nessa temática da diversidade e tudo, por exemplo, na área de responsabilidade social das empresas, é comum a gente se deparar com mulheres. É muito comum. É uma área de sustentabilidade, não. Quando a empresa entende que sustentabilidade é sustentabilidade ambiental, não.
Eu tenho, em geral, homens e, muitas das vezes, engenheiros. Mas a área de responsabilidade social, como ela deriva muitas das vezes do marketing, da comunicação, das grandes empresas, como você falou, departamentalizadas, a gente se depara com muitas mulheres, mas não são elas quem decidem. Então, no momento da decisão, essa decisão, ela, em geral, é tomada por um homem. Mesmo na hora de fazer investimento social, a mulher conhece todo o conteúdo, ela sabe das métricas, ela sabe quais são os indicadores estratégicos para a empresa, mas a canetada final é de um homem em pleno século XXI. Então, eu estou com você, Dani. Eu até gosto de flor, eu acho as flores incríveis, eu amo, eu tenho orquídeas em casa, eu gosto. Ah, você tem? Pois é, eu tenho um pequeno orquidário aqui, informal, assim, caseiro, mas não é isso, né? Acho que a gente precisa de um pouquinho mais. Eu até fiz um post no final do dia, porque assim, para quem é ativista, é como se essa flor ou esse parabéns fosse um pano quente jogado por cima da nossa luta, sabe? Eu me senti muito assim. Então, assim, fica quietinha, toma aqui sua flor, sabe assim? Mesmo quando a pessoa ignora isso, porque a maioria dos que me mandaram mensagem são pessoas que ignoram essa questão. Elas não têm a menor ideia sobre isso, sabe? Sim. Não é realmente intencional essa passada de pano, mas é o que eu sinto, né? É o que a gente sente quando acho que isso acontece em várias questões, não só do feminismo, Dia da Mulher. Mas eu achei muito interessante você trazer essa questão da juíza, porque essa minha vontade, ela eu me descobri feminista como uma mulher que morreu assassinada por um namorado, uma amiga minha. Então, desde o assassinato da Paula, me veio muito forte assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque dificilmente alguma de nós não conhece alguma vítima, né, ou de violência ou desse ato extremo do feminicídio. Dificilmente, porque é um número muito grande de mulheres violentadas e assassinadas e que sofreram algum tipo de violência, né? E aí, então eu estava com isso, né, eu fiz vários projetos, juntei pessoas e nunca tinha rolado o que eu queria, sabe? Eu me conectei a alguns amigos que estão fazendo rodas de conversa sobre masculinidades e isso acho que é um caminho lindo, né? Mas o que eu queria mesmo era isso, era que homens viessem para a conversa, né? Então, por isso que eu fiquei muito feliz, assim, mas eu divaguei. Bom, vou trazer alguns dados aqui que eu levantei. Hoje eu estava até fazendo uma pesquisa no setor bancário sobre diversidade e me deparei aqui com alguns dados na Febraban que mostram que 40% que as empresas que olham para a diversidade, que estão fazendo alguma coisa, elas já têm 40% de lucro maior do que as demais. Acho que isso é um dado relevante. Uma outra pesquisa que eu peguei com voluntários da USP mostrou que a gente tem uma diversidade genética comparável a 54 populações do mundo e que 36% dessas origens elas vêm de populações africanas e 34% de populações americanas, né? Por parte de pai, né, a gente tem 75% vindo de origem europeia. Isso eu acho que é um dado que na tua mão vira uma aula, né? Por quê? Né? Por que esse pai vem desse lugar e essa mãe, né? A herança genética da mãe vem de outros lugares? Aí acho que a gente tem bastante coisa para falar. A gente tem um país que hoje é o 9º país em desigualdade. Então, a gente está muito bem ranqueado na desigualdade, somos ótimos na desigualdade, né? Tem uma distância muito grande entre esses grupos privilegiados. Um outro estudo que eu trouxe aqui, que eu estava vendo, da McKinsey, né, que olha muito para empresas, para esse mercado mais corporativo, mostra que a importância da diversidade para que essas empresas sejam mais felizes, saudáveis e rentáveis. Achei bem interessante a linguagem que eles usam. E a PwC, que também olha muito para o setor corporativo, publicou um estudo mostrando
que as opiniões dos líderes e dos funcionários com relação às ações de diversidade, elas divergem. Então, assim, o líder vai lá e fala para a alta liderança, para o conselho, para o presidente, olha, criamos um grupo de diversidade, criamos um grupo de identidades, né, que eles falam e tal, e estamos cuidando do negócio. Só que aí, quando eles vão perguntar para os funcionários se isso resolve, se isso funciona e tal, tem uma discrepância aí nessa avaliação, sabe? Tipo, os líderes acham que está tudo ótimo, 60% acham que ó, maravilha, e dos funcionários tem um gap aí. Tipo, 40% acham que beleza, os outros acham que não é só isso que resolve. Então, isso é interessante. E aí, as lideranças acham que essas redes de afinidade são estratégicas e os empregados acham, 18% deles discordam dessa afirmação. Então, assim, é um assunto muito amplo, né? Mas ele está né? O retrato da sociedade está dentro das empresas e vamos ver o que você traz para a gente. Não sei, você quer comentar primeiro esses dados, depois eu entro com aquelas, né, perguntas. Tá, eu acho assim, eu acho que primeiro a gente, como você falou, do segmento, né, enfim, do Sustento que atende mais a pequenas empresas, eu acho que vale até a gente relembrar a nossa primeira conversa, né, enfim, para quem está chegando agora, eu conversei com a Dani no ano passado. Oi, Dani, tudo bem? Eu sou Juliana Kaiser, eu sou profissional da área de responsabilidade social e tudo, e eu estou muito curiosa para entender por que o setor de impacto não tem pessoas negras no Brasil. O que acontece? Eu falei com a Dani e eu falei com vários outros players do mercado de impacto socioambiental ou impacto positivo, como vocês quiserem, não dessa cutucada. Falei que todos estão super engajados com a Agenda 2030, porém esqueceram o ODS 10, porque o ODS 10 ninguém fala dele, da redução das desigualdades, as oportunidades em tese deveriam ser as mesmas, e pessoas negras também deveriam ocupar esses lugares. Então, quando a gente dá uma mapeada, eu não fiz essa pesquisa, mas ela está no meu dever de casa, para entender dos maiores players de impacto do Brasil, quantas pessoas negras tem. Não conheço, Dani. Quantas pessoas negras tem em cargo que seja de liderança, que seja puxando o movimento. Então, esse é um ponto. Se a gente vai, por exemplo, pensar a diversidade, pensar a diversidade sobre os seus maiores, sobre o ponto de vista dos seus pilares, a gente pode começar a falar sobre gênero, a gente pode falar do grupo LGBTQIAP+, negros, a gente pode falar de diversidade sobre o ponto de vista geracional, PCD, etc. Mas, de uma maneira geral, quando a gente entra em espaços tanto ligados à sustentabilidade, e aí eu estou falando de setor 2,5, negócios sociais, quando a gente entra em empresa, o primeiro raio-x estamos em espaços brancos. Ponto. Um país de 56,4% de pessoas negras. Esse é um dado. E quem normalmente no Brasil está no mercado de impacto é oriundo do segundo setor, veio de grande empresa. Então a gente repete o ciclo. São pessoas que têm nível superior, são das classes A e B, tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio fora do Brasil, o que é maravilhoso. A questão é que a gente não percebe diversidade nesses times. E aí, quando você fala do estudo da McKinsey, eles estão muito preocupados, e é bem importante, de trazer os dados que falam sobre lucro no negócio atrelado aos índices de diversidade que aquele negócio ele conseguiu atingir. Lógico. Então, diversidade virou um negócio. Eu não vou entrar nesse mérito do julgamento. O fato temos dados agora. Quem é mais diverso, lucra mais. É isso. É lógico. E aí a gente pode falar de práticas ESG, falar do ISE lá, do Índice de Sustentabilidade da B3, ou a gente pode ficar simplesmente com essa informação e entender. Eu chamo esse movimento, especialmente do ponto de vista racial, de micareta antirracista. Tem uma amiga querida chamada Lia Weiner Schuckmann. A gente, ano passado, fez uma live sobre antirracismo e branquitude, logo depois do assassinato do George Floyd. E a gente falou um pouco sobre isso. A Lia ela é professora da Federal de Santa Catarina, maior pesquisadora brasileira não negra sobre branquitude, então ela fala num lugar assim, muito tranquilo sobre os privilégios, etc., de ser não negro no Brasil.
E aí a gente fez essa live e a gente falou um pouco sobre isso. Uau, estamos numa micareta antirracista. Isso não é ruim, isso é bom. Que bom que as pessoas perceberam. Uau, estranho. Eu estou aqui numa empresa e aí, de analista para cima, não tem uma pessoa negra. A pandemia, eu acho que tem chamado a atenção, se a gente vai falar especialmente sobre questão racial, a gente já fala nos outros pilares, porque agora a tela, ela deixou isso muito claro para a gente, porque a gente não vai mais às empresas. Então, a gente não vê mais as tias da limpeza, a tia do café, essas pessoas não aparecem, os seguranças, elas não aparecem mais para a gente. Então, se a gente faz um mapeamento racial muito rápido, de uma reunião com 20, 30 pessoas numa empresa, sendo ela empresa de grande porte ou um negócio social menor que tem um time de 10 pessoas, poucos são os negócios sociais e as organizações sociais no Brasil, e aí não as de base comunitária, as organizações sociais mais estruturadas no Brasil, que tem pessoas negras em cargos estratégicos. Não tem. Eu, no ano passado, porque uma das coisas que eu falei com a Lia, eu cheguei a ficar 37 dias, 36 dias sem ver uma única pessoa negra em reunião. Nossa! E só fazendo reunião com sustentabilidade e responsabilidade social. Eu só falava com esses setores de empresas. Eu falava com empresas do Brasil inteiro. Eis que um dia era uma reunião numa organização internacional, encontrei uma pessoa preta. E aí, gente, não faz diferença mais preto ou negro. E daí eu falei, uau, você, por aqui. Que bom, e eu tive que comemorar. Gente, desculpa, eu vou tirar o foco da reunião para falar. Encontrei uma pessoa preta que não eu, numa reunião. Olha que coisa. E aí, assim, quando as pessoas falam da diversidade de uma forma muito poética, gente, é prático, é só olhar os números. Porque eu não tenho mulheres em conselho de administração. Eu olho para o curso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, o IBGC abre turmas específicas de mulheres e avisa, olha, preparem-se. Elas terminam o curso. Quantas estão em conselhos de administração? Quem decide não é o CEO, é o conselho. Né? Enfim, o CEO está ali, ele tem uma figura, tem uma... Mas quem decide é o conselho. Porque eu tenho, quando muito, uma mulher em empresas ditas sustentáveis, ditas signatárias do Pacto Global. Por que será? Onde é que estão as mulheres? E a vida delas não é fácil, viu? Porque eu conheço uma e... é terrível, assim, tipo, precisa ser resiliente, assim. Pois é, então esses números que você traz, e aí eu acho que é importante que, mesmo pequeno, a pessoa que tem um negócio social, que tem 6 pessoas trabalhando com ela, se ela efetivamente leu o Yunus, se ela está trabalhando com o negócio social, olhando para os princípios do Yunus, a diversidade precisa estar ali. E se só tem um perfil de pessoas, se não há uma preocupação com a equidade de gênero, se não há uma preocupação em trazer um PCD para tornar esse time diverso e efetivamente mexer com a maneira de trabalhar, especialmente para quem está na área social. Se não há uma pessoa negra e se não há equidade de gênero, gente, começa do zero. Para começar do zero, porque especialmente o setor 2,5, ele surge muito numa crítica ao segundo setor, que não olha para as questões de impacto. E, ao mesmo tempo, tem a questão do lucro ali presente, que está distante do terceiro setor. Mas por que será que os times são tão semelhantes? Essa é a pergunta. Então, eu estudei muito no final do ano passado o setor de impacto, para apoiar o setor de impacto, né? E eu tô com esse pé no setor de impacto desde 2013, né? E aí você estava falando, eu abri a pesquisa da Pipe Social, que é quem faz, né, o maior número de estatísticas sobre esse setor, quem faz os chamamentos e tudo mais. E abri só para falar o número exato. Assim, a gente tem como gênero principal dos fundadores 32% apenas homens e 18% mais homens do que mulheres. E aí mulheres apenas e mulheres que são maioria nos fundadores é um número menor. Bom, a foto é aquela que você deu, né? O sócio padrão do setor de impacto é esse homem branco que teve, que estudou em colégios particulares, foi fazer essa formação no exterior, nananana, e tem grana e aí ele resolve fazer o investimento de impacto. Quando a gente olha para as fases do desenvolvimento desse negócio de impacto, você vê que as mulheres e as mulheres negras, elas ficam num vale chamado Vale da Morte ali,
que é uma fase de desenvolvimento da empresa que é crucial, e aí muita gente fica ali porque não tem recurso para investir ou para aguentar a maturação do negócio. Então, tem muito do que a gente vê na sociedade, refletido no setor também. E uma coisa que eu vejo, e na análise que eu faço dessas empresas, é assim, muitas empresas, elas criam uma solução para algum problema, né, socioambiental, mas isso não quer dizer que dentro dela ela reflete os ODS ou a sustentabilidade, como a gente queira chamar, entendeu? Então, eu ainda vejo uma separação nisso. Eu acho que elas não estão íntegras nisso. Não é porque ela é um negócio social, por exemplo, que ela não gera resíduos ou que ela tem uma equidade. E isso aconteceu na empresa que eu trabalhei, né? Então, assim, a gente tinha um time de 10 pessoas, são sempre muito pequenos e todo mundo tem que fazer tudo. E essa diversidade não estava refletida ali no nosso time, com certeza, porque não era na fase que a gente estava de lançamento da empresa e tal, não era olhado para isso. Isso vamos olhar depois, sabe? Não nasce com a sustentabilidade na alma, assim, da empresa. Não, isso não é uma regra, assim, infelizmente, né? Eu tenho percebido alguns negócios sociais começando a olhar para isso, olhando para esse tema, o tema da diversidade, muito influenciados pelo segundo setor. Eu não conheço estudos do setor 2,5, né, do setor de impacto, sobre a implementação de programas de diversidade. Eu não sei se tem alguém já mapeando isso. Eu acho que não anotando aqui, porque eu vou mandar para a Pipe. A gente precisa ter esse recorte no... Pois assim, o que eu vejo é que eu conheço várias, aí eu vou até, por uma questão ética, não vou mencionar aqui, mas eu já fiz reunião com, talvez nos últimos 2 meses, com mais de 30 negócios sociais e nunca, por acaso, teve uma pessoa negra. Nossa, não tem. É muito. Não tem. Não tem. É muito e não tem. Né? Você vai conversar com as pessoas e as pessoas... Assim, eu acho que pelo menos nesse momento existe porque a minha abordagem, obviamente, é essa. Oi, tudo bem? Eu sou uma pessoa negra que é da área de impacto, eu quero conversar com você sobre diversidade. Né? Enfim, sobre diversidade nessa área específica. Porque a gente sabe que são pessoas comprometidas com a Agenda 2030. Pois bem, por que o ODS 10 não entra? Não tivemos tempo. Tudo bem, agora a gente está com tempo, a gente vai falar sobre isso. Vamos juntos fazer. Quantas pessoas você tem? Quantas são mulheres? Todos são da mesma faixa social? Poxa, mas não é um negócio social, não dá para trazer um periférico e a gente começar a mudar esses números e a gente começar a trazer um setor, pensar num setor de impacto um pouco mais diverso e movimentado, né? E aí, do outro lado, quando a gente efetivamente vai ver onde estão as pessoas diversas, pensando em projetos de impacto, a gente vai ver no terceiro setor. Nas ONGs eu encontro, e nas ONGs de médio e pequeno porte. Nas ONGs de grande porte é o segundo setor replicado no terceiro. O perfil mesmo. Tem o CEO, que em geral, workaholic, que sobrecarrega a equipe vive super estressada, trabalhando com propósito no terceiro setor, mas com burnout, deprimido, com crise de ansiedade. Aí eu pergunto, e os bônus? Você vai receber bônus? Não tem bônus, é terceiro setor. Tá, não, só para eu entender, assim, que métrica é essa? Porque não era trabalhar pelo propósito, por que precisa morrer, né, pelo propósito? Enfim, então acho que a gente tem um caminho longo e aí a discussão toda povo do impacto, vamos falar sobre diversidade, a gente tem muito o que fazer. Sim, se a gente vai olhar, por exemplo, para os cursos de pós-graduação no Brasil, que trabalham com responsabilidade social e negócios de impacto, quando tem um professor... Eu estou falando da questão racial, tá? Porque a questão de gênero, nesses espaços universitários, ou no espaço universitário, tá não resolvida, porque depende da área, mas na área de impacto tem bastante mulher. A gente não tem... O grupo LGBTQIA+, não está confortável para dizer que então a gente percebe isso. Professor PCD, não me recordo, em cursos de pós-graduação ligados a impacto social. E professores negros, além de mim, não conheço os outros, quero conhecer todos. Então, eu estou na UFRJ aqui no Rio, até ano passado, não sei se mudou, eu era a única professora negra no MBA em Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Eu não sei se tem um outro professor negro que tenha entrado nesse último ano. É possível que não.
E aí, se não tem, é a pergunta, por que não tem? Por que nos cursos de impacto social, Brasil afora, os perfis dos facilitadores são exatamente iguais? Parece que a gente... Então, e aí eu fico também muito curiosa para entender como esses cursos vão trabalhar a questão da diversidade, porque eles não são diversos na sua matriz. São perguntas para a gente poder pensar juntos. A gente fica quieto e começa a pensar. Porque, assim, e aí, quem tem é a história única. Assim, olha, tem um professor negro no meu MBA. Só um minuto, traz para cá para a gente conversar. Vira um pouco a Raquel Maia, sabe? Que é a única CEO negra agora, a única mulher conselheira de administração. Não, gente, isso definitivamente não é normal. Num país de maioria negra, de maioria mulher, não é normal. A gente deveria poder citar 20, 30, 50 pessoas. Por que a gente não cita? Né? Mas... E aí, assim, eu acho que numa perspectiva de mundo corporativo, não é aceitável, porém compreensível. O mundo corporativo está tendo que correr, fazendo processos seletivos como os da Magalu, por exemplo, corre, localiza, mapeia esses negros no mercado e faz para ontem, porque tem que ter equidade, também por conta dos números, e a gente nem vai discutir o motivo. Não importa. O fato é que existem agora, a gente começa a olhar para times não brancos dentro desses espaços. Mas por que será que na área de impacto ninguém fala sobre isso? Ninguém está medindo, tendo esses indicadores. Existem os indicadores de impacto gerado, mas não das suas equipes. Tá? Então, nas aceleradoras, por exemplo, sociais, é impressionante. Eu tenho a sensação, qualquer aceleradora, aceleradores do Rio, São Paulo, de Florianópolis, da Bahia, mesmo na Bahia, a aceleradora social baiana tem um gestor de projeto negro. Na Bahia. Inacreditável. E é uma aceleradora social. Então, eu perdi aqui um pouco, peraí. A gente está falando... Falei muito. Então, eu não sei porque que eu escrevi aqui da micareta, mas eu acho eu acho que a micareta é como a onda que a gente está vendo do ESG, sabe? Que uma fala muito legal daquele consultor, o John Elkington, que é super, né? Assim, é um grande formador de opinião nas empresas e tal. Que ele falou foi o seguinte, tipo, no meio vai vir um monte de greenwash, vai vir um monte de baboseira, vem misturado na onda né? Na onda, quando vem a onda, vem um monte de coisa junto, vem areia, né? E aí, mas assim, no final das contas, a onda avançou, sabe? Tipo, a maré subiu. É meio que isso, eu acho. Esse mês de janeiro e fevereiro, que são os meses, finalzinho do ano, em janeiro e fevereiro, eu compartilhei muitas vagas com o meu grupo de mentorados, e assim, muitas vagas eram exclusivas para pessoas negras. Eu achei isso incrível, assim, e eu acho que veio misturado, tinha muita coisa do terceiro setor também correndo atrás, como você falou, o setor privado está tendo que correr atrás, então ele faz processos exclusivos e tudo mais. Eu vi muito isso acontecer aqui no começo desse ano, que é quando essas cadeirinhas se movimentam, né? Das áreas de sustentabilidade e também do terceiro setor. E outra coisa que eu tenho aqui de dado, Ju, mas é um recorte mesmo, é o estudo da Abraps, que traz uma maioria de mulheres na área de sustentabilidade. Mas aí, essa área de sustentabilidade, ela tem desde os autônomos, desde as consultorias, até essas empresas que de todos os portes. E no GIF, a gente também tem um recorte ali, terceiro setor misturado. As grandes fundações que vêm de organizações privadas, como você falou, que replicam meio que aquele modelo corporativo, mas a gente tem em áreas de sustentabilidade uma predominância de mulher em questão de gênero, né? Bom, então, assim, eu acho que a primeira pergunta era por que a gente está falando tanto de diversidade? Eu acho que já demos várias respostas, né? Então, assim, quem precisa da linguagem do lucro, que ainda não entendeu o resto da história da humanidade, tem aí uma boa justificativa que essas empresas rendem mais, né? Eu até postei, acho que ontem nos stories, uma correlação, né? Eu estou estudando sistemas regenerativos
Quando a gente olha para a natureza, por que que ela é resiliente e ela inova quando tem períodos de caos como o que a gente está vivendo agora, né? Por quê? Porque ela tem diversidade. E essa diversidade traz uma abundância de soluções na natureza. Então, só falta a gente aprender com esse processo de vida que já tem milhões de anos, né? Então, quem não entende essa linguagem e precisa dessa outra justificativa, beleza, a gente tem estudos aí mostrando que essas empresas são mais rentáveis. E a razão profunda é essa, né? Você tem perspectivas diversas, pessoas inovando, porque trazem ideias que vêm de muitos outros lugares, de outras histórias, de outras perspectivas. Agora, como que você acha que as empresas... Então, você falou também que a gente pode começar olhando quantas pessoas eu tenho no time e como que são as características dessas pessoas. Estou representando, tenho PCD, tenho, né, pessoas diversas, assim, de etnias, de religiões, de opiniões, etc, etc. Mas, assim, tem alguma outra forma que você acha que as empresas podem começar a inserir o tema da diversidade? Essas empresas menores, de 10, de 50 funcionários, sei lá. Sim. Eu acho que o primeiro passo é a empresa olhar, fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser simplesmente um diagnóstico visual. Se as pessoas, digamos que a gente esteja falando de um negócio social de 10 pessoas, como é que foi seu processo seletivo? Meu processo seletivo é um processo em que eu solicito que todos sejam da universidade X, Y, Z e que tenham proficiência em inglês. Ponto. A pessoa já fez um recorte. E esse recorte no Brasil ele é social e, em última análise, racial. Então, ela vai contratar pessoas que moram em bairros semelhantes, que tiveram a mesma vivência. Esse é primeiro ponto. Para, por exemplo, mapear grupo LGBTQIA+, a empresa precisa inserir, fazer, né, aplicar um censo de diversidade. Esse censo, ele só deve, de uma forma ética, ser aplicado, especialmente se eu estiver falando com uma empresa que tem uma preocupação social, se houver, primeiro, uma matriz, né, uma estratégia pensada para a diversidade, e se houver abertura. Porque a partir do momento que eu aplico um censo pedindo para que as pessoas falem sobre as suas questões raciais, a princípio, se a pessoa ela tem o fenótipo, ela tem a ascendência negra, mas o fenótipo dela não fica muito claro, ela muito provavelmente não vai se sentir confortável, por exemplo, para dizer que é negra, porque, de uma maneira geral, as pessoas atribuem à raça negra adjetivos muito ruins. Então, a minha empresa está perguntando se eu sou negra ou não, na dúvida eu vou dizer que não prefiro não responder. Então, são censos que não funcionam. Para o grupo LGBTQIA+, especialmente, as pessoas se sentem muito constrangidas de dizer. E por que elas querem dizer? Então, especialmente se eu estou falando de empresas pequenas, quando às vezes as coisas são resolvidas no afã, e aí sem um planejamento estratégico e etc., convido a uma reflexão para inserir a temática da diversidade no planejamento estratégico, comunicar o time que está sendo pensado, comunicar todas as etapas, por que está sendo aplicado esse censo, inclusive para evitar questões trabalhistas. Trabalhar a diversidade, né, trazer a diversidade à tona, ela é importante, porém exige responsabilidade e compromisso. Porque, digamos, acontece com uma certa frequência, e talvez mais em empresas de grande porte, pessoas que são trans, que vão fazer, por exemplo, cirurgia. As pessoas fazem nas férias. E aí elas voltam pedindo para a empresa incluir o nome social agora em toda a comunicação, no e-mail e etc. Em geral, para a pessoa fazer isso, ela está confortável no ambiente que ela trabalha. Quem é líder de um negócio social, enfim, de uma startup, e que tem essa pegada social muito forte, precisa pensar como vai lidar com uma questão como essa, porque isso pode acontecer. E aí, primeiro, é importante mapear o grupo. Nesse mapeamento, nesse censo, dá para entender a questão socioeconômica, isso diz muito sobre a empresa. A partir do censo de diversidade, dá para montar uma estratégia de recursos humanos que seja diversa. Então, será que para o meu negócio social, para o dia a dia, eu preciso que todo mundo tenha proficiência em inglês? Ou será que eu estou colocando uma régua lá em cima? Acho que não, né? Porque é melhor não ter alguém que talvez se pareça com a filha da minha empregada. Porque quando a gente faz o centro de diversidade,
a nossa LGBTQIA+fobia aparece, o nosso racismo aparece, o nosso capacitismo, que é o estereótipo da pessoa que é pessoa com deficiência, aparece. Todos esses ismos que estão lá dentro, eles começam a aparecer. E, em geral, as pessoas se envergonham muito de se perceberem racistas, de se perceberem machistas. Ah, por que eu não tenho uma mulher liderando? Ah, mas porque as mulheres talvez não sejam tão seguras, etc. Olha o machismo aí falando. Né? Então, ter um diagnóstico é importante, fazer esse mapeamento com carinho, com cuidado. A gente está lidando com pessoas que vão expor as suas vidas. As pessoas não são obrigadas a dar essas informações, então isso é ouro para os negócios. É conseguir obter esses dados e precisa tratar esses dados. E tratar esses dados não pensando em LGPD, muito além disso, tratar esses dados olhando para cada um daqueles indivíduos que expuseram as suas questões ali. Então, aplicar Censo precisa de uma estratégia, né? Enfim, para trazer o tema à tona, para discutir. E aí, assim, um dos primeiros mapeamentos é entender o perfil de gênero, por exemplo. Então, e perfil racial, isso é rápido. E PCD também, a gente já... Quantas pessoas negras? Nenhuma. Quantos PCDs? Nenhum. Quantas mulheres? 2 num time de 20. Gente. Grito. Como é que a gente muda o cenário? Engraçado, né? Antes de eu perguntar outra coisa para você, mas as perguntas mais comuns que eu recebo, assim, elas são como se o dono da empresa, lá, o gestor, quisesse resolver o problema sem perguntar para a pessoa que não está sendo incluída. Então, por exemplo, tem uma pessoa LGBT agora aqui na minha equipe, o que eu faço com o banheiro? Por que não pergunta para a pessoa? Sim, pergunta para a pessoa, o que eu faço com o banheiro? Sim, é uma questão. Então, eu vejo muito isso também, de achar que eu acho que é o lugar também do preconceito. Tipo, eu sou o salvador, eu vou resolver o problema daquela pessoa do meu jeito, assim, sem consultá-la. Que é o que acontece com a inclusão de mulheres, de todos os gêneros, né, com a inclusão de imigrantes, inclusão racial, inclusão assim, de respeito às pessoas que têm opiniões diferentes, religiões, todas essas questões, né? A questão até eu coloquei aqui, faixa de... Como que vocês chamam? Geracional de geração. Questão geracional, que é um grande conflito também, que eu acho que as empresas não estão olhando, porque continuam fazendo aquelas demissões em massa para ir limpando a base, né? E ficando mais barata a folha e tal. Isso continua acontecendo, né? A gente não está olhando para o envelhecimento da população e que essa população tem que continuar trabalhando, porque não tem outra forma, não tem aposentadoria, não tem outra forma. Né? Então, isso também é uma questão que a gente não está olhando e geralmente a gente não... Eu acho que assim, não é que a gente não inclua na conversa, né, Ju? É que tem coisas mais que estão muito gritantes ainda, né? Quando a gente... Sim, eu acho que equidade de gênero para ontem, não tem mais tempo, e equidade racial quando às vezes eu ouço com muita frequência as pessoas vindo, falam comigo no LinkedIn todos os dias, por exemplo, tem uma pessoa de uma empresa de grande porte que está desesperada atrás de um advogado negro, precisa de um advogado negro para ontem, que entenda de questão imobiliária, de contencioso, etc. Então, Juliana, onde eu consigo? Que tal a gente pensar num processo seletivo específico para advogados negros? Você acha que vai dar certo? Sim! Vamos fazer, vamos pensar nisso. Sim, vai dar certo, vamos lá. Quer dizer, já tem as consultorias todas de RH que trabalham, várias, Empregue Afro, tem vários, né? Sim. Que Empodera e tudo, que trabalham com essa questão mesmo de recrutamento e seleção. A própria 99 Jobs tem trabalho forte de diversidade. E aí a gente percebe, na maior pureza mesmo da pergunta, né? Como é um universo distante. Né? Enfim, a empresa precisa, e aí por N razões, por questões estratégicas mesmo, para fazer diversidade, mas onde achar esses profissionais? E aí, assim, essa segunda pergunta, para mim, é um indicador. Onde achar? Uhum. E todos os dias, Dani, eu recebo, às vezes tem mensagens que ficam dias, porque é isso, eu preciso de um profissional, muito pelo fato de eu ser negra e ser militante da causa racial, etc., e trabalhar com responsabilidade social, as pessoas vêm me perguntar cargos dos mais diversos. Agora tem uma organização que procura um epidemiologista negro para ontem.
Daí eu chamei a pessoa e falei, olha, epidemiologista, você fez medicina em geral, então fez alguma outra área com pós-graduação. E seu funil, existe, mas dá um tempo, pera só um pouquinho, porque tinha um prazo para vaga, senão ia expirar e aí não iam contratar uma pessoa negra. Eu falei, não, gente, não. São 500 anos de exclusão, agora não pode ter prazo. Espera, vocês querem efetivamente promover a diversidade? Espera um pouquinho. Mas aí tem toda uma conversa que a política de cotas tem 20 anos. Eu sou anterior à política de cotas e dei aula na universidade que é pioneira, que é a UERJ, e fui professora no departamento onde eu dei aula, não teve nenhum professor negro até hoje, no ano em que implementaram a política de cotas. Eu acolhi os alunos, eu lembro de alunos entrando em sala de aula com um nível de desconfiança gigantesco dos meus colegas acadêmicos, porque estavam, chegaram esses cotistas que vão precisar de aula de reforço de inglês, vão precisar de aula de português, os coitadinhos. E os resultados foram aqueles resultados que a gente já sabe, que foram infinitamente superior à média, só deram uma oportunidade. Enfim, isso tudo para dizer que existe essa dúvida, onde achar as pessoas estão na rede, né? Eu preciso conseguir ativar essa rede. E aí também eu acho que a reflexão se eu me proponho a ser uma pessoa que atua na área de impacto, talvez eu também precise rever o meu ciclo, porque se eu cumpro a Agenda 2030 também na minha vida, por que será que o meu ciclo de amizade não é diverso, né? Também é uma questão que eu acho que a gente começa por aí, né? A gente começa por aí. Por que eu tenho sempre os mesmos em volta? E aí você vai replicando isso nos espaços que você trabalha, que você se diverte, que você estuda e tal, né? Mas, enfim, eu me lembrei de várias empresas que eu fui me deparando de impacto, mas que elas surgem já com esse grito, sabe? Tipo, por que não tem empreendedor na favela, tal? Por que os negócios sociais não estão nascendo de dentro das comunidades? E aí elas já nascem com essa característica. Eu conheci alguns nessa jornada aí, mas eu acho que talvez, como eu não estou falando de um mapeamento, né, como o da Pipe, de um estudo, é uma coisa enviesada porque eu conheci, não quer dizer que isso esteja acontecendo numa proporção pelo menos equitativa aí, né? O Ju, você tem hoje, com toda essa tua visão, experiência, desse olhar, você consegue destacar em algum setor uma equidade maior? Sei lá, tem algum setor que já veio trabalhando, ou algum nicho de empresa que já vem trabalhando há muito mais tempo e já está chegando mais perto dessa fórmula de tá mais parecida com a sociedade, assim? Olha, sob o ponto de vista racial, ainda tem muito o que fazer, tá? Assim, a gente está falando de trabalho de menos de 3 anos. Então, Laboratório Sabin, por exemplo, ganhou o prêmio da Exame, do Instituto Etos, que já vem fazendo um trabalho, tem um trabalho de equidade de gênero sensacional. As sócias, né, fundadoras são mulheres, e aí 75% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Elas fazem questão de trazer essa questão de o pilar do gênero como um pilar fundamental. Fizeram um trabalho muito forte do ponto de vista PCD e sob o ponto de vista racial também. E aí elas estão fazendo um trabalho que é bem interessante, que é de trabalhar o ponto de vista racial sob a perspectiva da liderança. Então elas estão mexendo nos números, aí elas chegaram muito fundo, porque elas estão mexendo nos números de liderança feminina e negra. Então, assim, chegou no nível de sofisticação, e elas estão brincando já com os indicadores, sabe? E o índice de turnover deles é baixíssimo, ninguém quer sair da empresa, porque é um ambiente... Imagina, e durante a Covid eles estão trabalhando loucamente. Não estou aqui fazendo propaganda do laboratório, porque eu conheço o case, conheço de perto, então fiquei muito tocada. E você vai conversando com as pessoas que atuam lá, as pessoas estão apaixonadas pelo lugar que elas trabalham. Nossa, de trabalhar, eu não sou da área da saúde, mas imagino que quem seja nesse momento esteja com muita pressão por conta da pandemia. E as pessoas estão ali muito engajadas por conta disso. Então, enfim, eu acho que a Coca-Cola vem fazendo já um trabalho ligado à diversidade há alguns anos. Eu sou viciada em relatórios de sustentabilidade, leio todos que passam pela minha frente, você é assim também.
que eu sei, e aí eu já bato na diversidade. Para mim é isso, eu já vou para as pessoas e vejo a quantidade de líderes mulheres, quantos negros, tá, mas também, porque quando a empresa diz que está contratando negros, como jovem aprendiz, eu falo, gente, isso é café com leite. Não, eu quero um jovem, vamos lá, negros em outra posição. Né? Jovem aprendiz não, porque ele tem o tempo dele, ele vai sair, ele não tem possibilidade de carreira. Então, assim, dos grandes, eu acho que a Sabin está fazendo, a Coca-Cola vem fazendo um trabalho, e aí eu estou falando do viés da diversidade, tá, gente? Não estou falando de nenhum outro aspecto, um trabalho bastante robusto, assim, de diversidade. O Santander fez, há 2 anos atrás, contratou mais de 2.000 profissionais negros. E aí, a questão é que, diferente do Magazine Luiza, que fez um trabalho muito forte de publicidade sobre, e está tudo bem, né, enfim, comunicar, o Santander fez essa ação porque entendeu que precisava pensar em equidade racial. Eu tenho acompanhado os números deles, enfim, turnover diminuiu bastante, esses profissionais negros, a grande maioria permanece no banco com uma perspectiva de crescimento. Agora, existe um dado também muito importante, que as empresas que promovem a diversidade, elas têm que comunicar. Especialmente quem é de negócio social, ou mesmo uma empresa, segundo setor, que tem uma área de responsabilidade social muito raiz, fica com vergonha de comunicar, porque acha que está fazendo propaganda de si mesmo, de algo de uma reparação que é histórica. Pelo contrário, primeiro que quando comunica, as pessoas que se interessam por aquela empresa, elas vão se interessar mais na hora de se candidatar. A gente está falando aí de jovens, no momento de se candidatar para uma vaga, querem entender se a empresa está fazendo social washing, ou se ela realmente tem compromisso social. Então, é importante, fez equidade de gênero em cargo de liderança, não em contratação, porque contratar metade de mulheres, metade do país é formado por mulheres. Vamos para a liderança. Então, quantas diretoras tem, quantas gerentes tem, coordenadoras, etc. Está fazendo um grande movimento de liderança, não só em março, mas no ano todo. Processos seletivos com somente o pilar de gênero, queremos mulheres aqui, líderes, precisa comunicar. Né? Comunicar no LinkedIn, comunicar no site, colocar no relatório de sustentabilidade. E os negócios sociais precisam comunicar para ontem. Né? A aba de responsabilidade social dentro do site dos negócios sociais precisa ser criada, né? Está na hora. Acho que já até passou. Deixa eu comentar algumas coisas que você foi falando, né? Você falou, por exemplo, de fazer aquele diagnóstico e como isso precisa ter um cuidado e tudo mais. Eu tenho um amigo que ele trabalhou na Vivo, que foi considerada a empresa mais sustentável do mundo, e ele era gay e ele nunca se assumiu dentro da empresa. Eu tenho certeza que todo mundo sabia que ele era gay porque ele mostrava isso no jeito dele e tal. Mas ele ali, sabe, uma vez eu fiz um comentário no Facebook, ele falou, vou apagar porque o meu chefe, ele me segue e não sei o quê. Ele não tinha exatamente o que você falou, né? Eu não quero assumir isso dentro da empresa, né? E acabou saindo dessa empresa que é tipo, é mais sustentável, não sei o quê. Uma outra coisa que você estava comentando nessa questão, né? Tem que estar no cargo de liderança e você citou alguns exemplos de empresas que estão fazendo uma boa lição de casa, né? A semana passada eu fiquei chocada com um diretor do JP Morgan, que eu estou conectada a ele no LinkedIn, ele faz parte de um grupo de organizações que chama BOLD, que é para promoção de diversidade, e ele sofreu um preconceito lá eu não lembro exatamente onde foi, mas assim, ele foi confundido com um vigilante, alguma coisa assim. E ele é um cara super conhecido porque ele é muito antigo na organização e tal. E foi bem, assim, exemplar, né? É uma coisa que você acha que não acontece, mas continua acontecendo o tempo inteiro. E uma outra coisa que você destacou sobre as empresas pequenas também precisam começar a olhar, começa olhando para o time, faz esse diagnóstico visual, etc, etc. Eu fiquei muito contente, porque eu acho que eu fiz algumas entrevistas com homens dentro desse meu programa de mentoria para empresas, mas a maioria foi mulheres. E todas as empreendedoras eram mulheres, e uma delas caiu a ficha
né, depois de muitas coisas, de muitos questionamentos e tal, o ano passado, quando ela passou por uma crise achando que ia fechar a empresa, que é bem pequenininha, ela caiu a ficha dela e ela se descobriu. Ela falou, pô, eu sou uma mulher negra e periférica. E aí ela começou a entender essas questões e querer fazer esse movimento de contratar pessoas que também tivessem uma representatividade, mesmo que ela pudesse ter só 3 funcionários. E aí ela passou isso para os fornecedores, na verdade, né? Porque ela terceiriza a produção e aí ela falou, não, mas as minhas, né, as minhas 2 fornecedoras mais importantes vão ser daqui, da periferia, e eu vou ajudá-las a estruturar melhor o negócio delas também. E nananã. Então, foi muito interessante esse exemplo, acho que bateu com o que você estava falando. E aí, Ju, o que você recomenda, então? Você já fez algumas recomendações, mas se tem mais alguma, né, recomendação para empresas menores que não têm muito recurso para investir num programa, numa consultoria mais robusta, né? Tá. Eu acho que a primeira coisa é fazer esse censo e aí entender, e aí esse censo pode ser absolutamente visual, tá? Então, entender gênero, entender a questão social onde as pessoas moram, entender nível de escolaridade, tudo isso já vai dar uma ideia, assim, porque a partir daí a empresa pode mudar, se ela quiser ser diversa, e pensar em processos seletivos mais inclusivos. Então, por exemplo, se é um negócio social que está instalado agora por conta da pandemia, talvez isso não seja um exemplo factível, mas o negócio social que está instalado numa área nobre, vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, para te responder. É uma organização social de grande porte, uma grande cidade no Brasil me chamou para entender por que eles não conseguiam, eles trabalham com a questão da educação, o DS4 na periferia de várias cidades, e essa organização social precisava contratar pessoas negras e não conseguia entender por que as pessoas negras não chegavam até o prédio. Elas marcavam de ir para a entrevista e elas não chegavam, não apareciam. E aí eu recebi essa mensagem, eu fiquei muito curiosa, peguei um avião, fui até a organização para fazer, olha, eu preciso fazer um diagnóstico social, preciso entender o seu território, entender as questões geográficas, arquitetônicas, entrevistar as pessoas do seu time, porque vi as peças de comunicação e tudo, vi o texto, achei, a princípio tá ok, eu não estou entendendo por que eles não estão chegando. Bem, a empresa está localizada na área nobre de uma grande cidade, o prédio é um prédio absolutamente suntuoso, tem seguranças armados e com colete à prova de bala na parte externa, é uma área muito policiada, então saindo da estação de metrô até a empresa eu vi 2 ou 3 carros de polícia. E aí eu fiz o caminho com a gestora da vaga, eu falei para ela, olha, uma pessoa negra talvez eu não, porque sou mulher, eu não sou tão retinta, e aí a gente está falando de colorismo, uma pessoa negra retinta, um jovem, homem, de dread, ele vai ser perseguido por cada um desses policiais. E quando ele chegar na porta do seu prédio, esse segurança, que também é negro, mas que foi treinado para não receber pessoas negras, porque como você vê nesse prédio não há nenhuma pessoa negra além de mim, ele não vai deixar esse jovem entrar. Esses jovens não estão chegando por conta do território onde você está instalado. Ah, é? Sim. É isso, então a gente vai ter que fazer um treinamento de base. Primeiro, entender se vocês, como uma organização social, querem ficar nesse território ou mudar de território, isso é uma decisão estratégica. E se querem ficar nesse território, a gente precisa treinar todo esse time para receber esse jovem negro. E você, gestora da vaga, precisa ficar aqui embaixo. Do contrário, você não vai ter essas pessoas. Ela precisava de um número grande de pessoas e, efetivamente, ela não estava conseguindo. Era um momento em que não estava tão comum ainda acontecerem as entrevistas online. E foi muito interessante quando esses jovens efetivamente começaram a chegar. Porque a mudança, ela é estrutural. Então, todo o prédio se mexeu. Tinha um incômodo nos elevadores, ela recebeu reclamação de alguns vizinhos, porque tinham umas pessoas um pouco estranhas no prédio. Os candidatos, no caso. Os candidatos. Né? Então, assim, primeiro, promover a diversidade, você tem que ter vontade. Tem vontade? Ótimo. E aí perceber o quão importante é uma atitude como essa, quer dizer, um projeto como esse,
porque ele muda toda a estrutura. Aqueles seguranças puderam ser treinados, o síndico do condomínio pode ser treinado, a equipe de recepção, que era uma equipe que tinha demonstrações racistas o tempo todo, né? Porque todas as pessoas negras eles indicavam para a porta de serviço, porque entendiam que era entregador, e aí eles não conseguiam entender que era uma pessoa com nível superior que estava vindo se candidatar a uma vaga, e depois essas pessoas contratadas, todo o trabalho para fazer inclusão naquele ambiente. Então, o gestor precisa ter vontade. Vamos encarar? Vamos encarar. Vamos contratar somente pessoas trans dessa vez? Vamos. Então, quem que a gente começa encarando? Eu ia perguntar justamente isso que você já respondeu, que é assim, a gente falou de contratação, falou desse diagnóstico visual, tal, mas isso é só chamar a pessoa para o baile, não é convidar para dançar. E aí agora você falou tudo como é que faz para a pessoa dançar no baile. Sim, porque é preciso também motivar o time, é preciso trazer o time e falar, olha, temos aqui uma nova pessoa para a nossa equipe, vamos aproveitar da presença dessa pessoa e vamos aprender tudo que a gente puder, juntos. Tá? E aí, se eu estou num ambiente que é de impacto, isso faz todo sentido, porque o impacto, a princípio, ele está trabalhando com a erradicação da pobreza e um outro ODS, mas existe uma preocupação grande de ecossistema, de tratar bem uns aos outros. A diversidade ela é absolutamente transversal, ela está muito junta disso. Também acho interessante a gente precisar reforçar isso com os times, mas precisa, porque senão eu não consigo incluir. Eu contrato uma pessoa negra, eu contrato um PCD, e aí, quando o PCD, ele é, por exemplo, tem alguma deficiência física, que não é cognitiva, às vezes é mais fácil. Tem um case muito interessante, mas é da área da cultura, área da qual eu venho originalmente, que é do Museu do Futebol, o primeiro museu no Brasil que fez um trabalho sensacional com PCDs, mas com PCDs cognitivos. Eles contrataram autistas e Asperger para fazerem parte da equipe educativa deles. Então, foi sensacional. Eu acompanhei de perto o projeto, então conheci um educador que tinha autismo severo, ele tinha muita dificuldade de se comunicar através da fala, com QI absurdo, e ele conseguiu treinar o museu inteiro para como reconhecer uma pessoa que tivesse no espectro autista, e aí no espectro mais, enfim, eu não sei exatamente como fala sobre isso, mas enfim, no espectro onde a pessoa tivesse mais dificuldade de se comunicar através da palavra, como deixar aquele ambiente menos inóspito para esse autista. Então foi muito interessante, porque eu, por exemplo, tive a possibilidade de conhecer um museu, que é um museu interativo, com muita luz, etc. Isso tudo incomoda os autistas. Eu pude fazer visita com ele, entender de que forma eu deveria me portar para não incomodar uma pessoa que tivesse autismo. E quando o museu faz isso e banca isso, né, e fala, não, a gente vai ter uma pessoa, essa pessoa, o projeto era deficiente residente, o nome do projeto, e não, eles não usaram pessoa com deficiência, isso já tem alguns anos, talvez uns 10 anos. E aí a gente tinha a oportunidade de entender pelo outro, sabe? E aí, a aula foi tão sensacional, todo o treinamento que eu pude ter, que eu uso para a vida. Então, por exemplo, empresas de tecnologia têm contratado muitas pessoas que estão no espectro autista, ou que são autistas mesmo, ou que são Asperger, e, em geral, os meninos são programadores e tal, meninos, meninas, enfim, como quiserem, são jovens normalmente, e eles já entram na empresa, a empresa sabendo disso, né, o processo seletivo é pensado para eles, há todo um trabalho do RH, e tem que ser um trabalho muito forte, e da responsabilidade social também, enfim, do comitê de diversidade, para fazer a inclusão, porque aquela pessoa não vai querer abraço, ela, se tiver uma festa na empresa com barulho, festa de final de ano, a pessoa não vai provavelmente conseguir ir e está tudo bem. E ela não vai poder ser rechaçada pela equipe por conta disso. Né? Quer dizer, esse é o mundo ideal, onde as pessoas efetivamente estão juntas, entendem que crescem juntos. Por exemplo, esse educador do Museu do Futebol, ele conseguiu treinar o museu inteiro, inclusive o diretor à época. Falou, tá bom, agora você me explica tudo. E aí foi ótimo, porque foi uma reunião de silêncio, ele não queria falar. Ele deixou uma carta, né? Ele escreveu um documento, olha, é isso aqui, você faz assim. E foi sensacional, porque foi uma obra de arte, assim, dadaísta, né? Ninguém fala, uma reunião que não tem fala, a pessoa não quer falar, a pessoa está entendendo tudo,
ela vai escrever então no documento é isso que você precisa, e como você faz comigo. Né? Porque é isso, olha, eu gosto de ser tratado assim, eu suporto isso eu não suporto. É só você replicar isso e aí ir perguntando para a pessoa se tá bom para ela ou não. E tá tudo certo. Eu tive a oportunidade também, eu acho. Eu fiquei com muito medo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de jovens e tinha um rapaz com algum espectro também de autismo e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi ficar em pânico, constar uma amiga minha que trabalha com pessoas assim, é psicóloga, fala, meu, o que que eu faço? Não sei o quê. Cara, e foi tão legal, assim, foi tão surpreendente, sabe? Porque geralmente eles têm um QI mais elevado, então, assim, esse menino, ele fazia perguntas, sabe aquelas perguntas que buga a pessoa que está lá na frente falando e tal? E ele fazia isso. Então, e era uma coisa assim, que tipo, veio na cabeça, ele pegava e falava. Ele não ficava esperando a pessoa terminar, tal. Então tem essas questões, mas cara, a pergunta era pá, sabe assim? E aí foi muito, assim, foi um trabalho, a gente envolvia funcionários ali, os mentores eram da empresa, né, que bancava o projeto, e a gente teve a felicidade imensa de o mentor que caiu com ele também era uma pessoa LGBT ativistérrimo, assim, então ele tinha uma empatia muito alta, e ele caiu com esse jovem. E ele pegou esse menino na mão, assim, falando metaforicamente, né? E deu muito carinho, sabe? Muita atenção. No final do programa, esse menino dentro do prédio lá da organização e tal, pegou o microfone para dar o depoimento e fez todo mundo chorar. Porque é muito genuíno, né? Ele falou, eu achava que isso aqui ia ser uma chatice, não sei o quê, mas adorei, blá, blá, blá. Nossa, todo mundo chorou. Então, eu acho que essa é a oportunidade da gente ter visões diferentes da nossa, né? Dentro de um time, dentro de um programa, de um projeto, do que for. Nossa, deixa eu ver aqui que a Ju falou um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ela queira fazer para a gente te liberar também. Ela falou que trabalha numa região nobre de São Paulo, com escritório de advocacia, bancos e investimentos. Certo dia se instalou uma empresa lá, com diversidade, e assustou todo mundo. A galera assusta, né? Isso é engraçado. Todos começaram a perguntar o que estava acontecendo. O que é esse povo, né? Que é diferente dos robozinhos padrão, homem branco, hétero, tudo apertadinho, naquelas blusinhas. É isso. Ai, gente, eu fico super incomodada, sinceramente, quando eu era do setor bancário, né? Eu era do setor bancário, você falou do Santander, conheço muito, assim, os programas que vieram oriundos do Real e juntou com o Santander, e realmente tem muita coisa que foi feita. A gente tinha em 1900 e bolinha lá, que a gente tinha uma universidade no Real, né? A gente já tinha uma funcionária que tinha síndrome de Down lá na área de educação também. Era muito bacana. Porque era um processo ali que ela fazia a recepção, fazia orientações e tal. Então não tinha prejuízo nenhum, né? Essa particularidade dela, assim. E a gente tinha muita coisa lá, tinha pessoas cegas que iam com cão guia, tinha uma série de coisas. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com uma pessoa PCD, fui uma das primeiras pessoas lá a receber, né? Pessoas PCD na agência, que era um ambiente que não estava tão preparado quanto os edifícios, né, administrativos. E, cara, foi um aprendizado até hoje, assim, eu sempre me policio com relação ao capacitismo, entendeu? Porque eu aprendi Sim. muito com foram dois funcionários que eu tive. Um tinha deficiência auditiva, muita, e eu só fui descobrir isso depois, você acredita? Depois que eu contratei ele, porque eu não sabia qual era a deficiência dele, a gente conversou tal. E aí, no decorrer do trabalho, não sei o quê, aí um dia eu ligando para falar, olha, o cliente vai subir aí para você atender, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, sabe, no dia a dia, assim, aí ele veio e falou, olha, só que não posso atender o telefone porque eu não escuto nada do que você está falando. Ai, cara, foi muito legal. E o outro, Ai, e o outro rapaz tinha
uma deficiência física, que ele não tinha um braço e tal. E eu queria, assim, eu brigava muito com ele, porque eu falava, meu, pelo amor de Deus, não desce essa escada correndo, que eu quase tenho um infarto toda vez. Mas era assim, eu acho que você viver, né, esse dia a dia com as pessoas, você aprende tanto, tanto, sabe? Na conversa do cafezinho, enfim, esse é o aprendizado, né? A gente trazer essas pessoas para perto, porque né? Não adianta a gente só conversar com gente muito parecida, né? Conosco. E eu acho que as empresas acordarem esse movimento, o setor de impacto, né, especialmente o 2,5, vai começar a entrar nessa tsunami, nessa micareta, que é antirracista, mas ao mesmo tempo é diversa, assim, que vai trazer todo mundo e vai obrigar a gente a pensar sobre o assunto, sabe? Então é isso. Ah, mas eu vou ter que abrir um processo seletivo? Não, você vai colocar uma frase lá. Estamos abertos a pessoas LGBTQIA+, a pessoas negras. Queremos, mais do que estamos abertos, queremos muito você aqui com a gente. Porque se a gente fala que é muito e a gente faz um processo seletivo inclusivo, muito importante, gente, na possibilidade, se forem fazer um processo seletivo, por exemplo, para contratar pessoas negras, coloquem um recrutador negro. Importante. Se a questão for de gênero, tragam uma mulher. Se for LGBTQIA+, e se quiserem trans, por exemplo, tragam um recrutador trans para contratar por ocasião. Então, para pequenos negócios sociais, contrata por X horas a pessoa para ficar ali. É importante. Quem está sendo entrevistado vai se sentir mais confortável de olhar para o outro. Opa, mas eu estou falando com uma pessoa... E sim, existem várias consultorias que fazem, mas se não houver recursos, podem contratar a pessoa, o profissional, para fazer isso X horas. E aí o profissional vai lá, mapeia no mercado e traz essa pessoa para o time. Eu acho que tem formas que não são exatamente caríssimas, dá para fazer, e esse negócio social está mais próximo aí de promover a diversidade. Acho que é esse o recado. E assim, é para fazer para ontem, gente. A gente está bem atrasado. Está bem atrasado. A gente está muito triste. É muito triste que a gente ainda andou para trás no ano passado. Deve estar andando ainda, né? Mas todos os últimos relatórios LUZ que eu trago de dados do Brasil sobre os ODS, a gente só anda para trás. Agora, esse evento aí da XP Expert lá, eles estavam falando de ODS também. A gente está para cumprir provavelmente, um ODS. Nem sei qual que é, mas então é muito urgente. Bom, Ju, eu te agradeço demais. Não sei se você quer deixar algum recado. Eu acho que as pessoas precisam te seguir, porque foi nesse contato que eu vi muita coisa que você produz também, né? De conteúdo, das suas lives. Tem muita coisa aí de graça, né, gente? Vamos combinar que a gente precisa usar o navegador, né? Se não quiser usar o Google, usa o outro lá que planta a árvore. Mas, assim, a gente também precisa fazer essa lição de casa, que tudo a gente pergunta achando que a resposta está aí, espalhada, né? O IDBR tem também muito conteúdo que eu já acessei, tem muita coisa disponível, acessível, né, Ju? Então, assim... gratuita e estou super aberta. Se alguém quiser bater um papo sobre diversidade racial, socorro, tenho negócio, não sei o que fazer, não tenho nenhuma pessoa negra, não conheço nenhuma pessoa negra, o que eu faço, para onde que eu começo? Fala comigo, Trilhas de Impacto, vocês me acham no Instagram, também Juliana Kaiser no LinkedIn, me achem, a gente conversa, eu costumo responder todo mundo, às vezes eu respondo na hora, mas eu respondo todo mundo. E estou super à disposição, Dani, super obrigada, que bom, tomara que a gente tenha uma rede aí, que a gente volte a falar daqui a um ano com um cenário. Será que a PAI faz? Vamos escrever para eles para eles fazerem uma pesquisa de diversidade? Vou fazer essa... Para pensar na questão racial também? Eu vou fazer essa provocação com certeza, pode deixar. Te copio. Pois é. Maravilha, quero. Já gostei. Um beijo, querida, obrigada. Beijo. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Aí, Ju, querida. Juliana Velar, parceira do setor de direito, aí ela é advogada, viu, Ju? Depois ela já te acionou lá no LinkedIn, talvez ela tenha alguém para indicar aí nessas vagas. Oba, maravilha. Vai saber. Agora,
salvar a live, certo? Sim, vou salvar, pode deixar. Beijo, gente. Beijo, tchau, querida.